comprometer com a interrupção do uso. E isso é redução de danos, né? E eu cheguei lá pensando, mas como é que isso pode acontecer? Como é que você pode tratar alguém que não queira assumir o compromisso com a interrupção do uso? E aí é que eu pergunto, quando uma pessoa já está viciada, como é que se aplica a redução de danos? Bom, com relação a várias estratégias, mas, por exemplo, depois eu fui estudar antropologia e depois fui fazer meu mestrado em psicologia social, que é para entender isso que eu estou chamando de fenômeno drogas, né? Quando uma pessoa já é dependente de drogas, você tem estratégias práticas onde a gente ensina essa pessoa como usar a droga de forma mais segura para ela, né? Não só na administração da substância química ela mesma, né? Como também no comportamento dessa pessoa com outras pessoas. Então, a redução de danos, ela começou como um movimento de prevenção da infecção pelo HIV e o vírus da hepatite, que isso percebia-se que acontecia lá naquela época, né, no começo todo da história da AIDS, que percebia-se que acontecia com mais frequência na população de usuários de drogas injetáveis. E foram os próprios usuários de drogas que vieram com a proposta de trabalhar com seringas e agulhas mais limpas, né? Descartáveis. Naquela época ainda não eram descartáveis. Naquela época limpava-se seringa e agulha. Era uma coisa de louco, porque você tinha que ensinar, né, como é que... Até descobrir o que poderia matar aqueles vírus, etc, etc, e ensinar as técnicas. Então, você põe um tipo de água sanitária, você primeiro aspira 3 vezes, depois você enxágua aquele material todo com água destilada, e depois tudo isso está pronto. Bom, no começo foi assim que a coisa se deu. Logo depois passou-se a perceber que a proposta ela era boa, mas de difícil execução. Então começou a disponibilização de agulhas e seringas descartáveis, né? Você nunca chegou para um paciente ou para alguém e disse, você tem que parar completamente com drogas? Ou isso acontece em que situação? Eu particularmente nunca fiz, mas tem situação em que você tem que dizer para o cara, olha, a escolha é muito clara. Ou você para, ou você vai morrer rapidamente, né? O que eu acho que a redução de danos traz de um ganho que, para mim, é muito importante, é esse diálogo com o usuário de drogas, fornecendo a ele as informações que a gente tem, e ele também nos traz informações que ele tem e nós não temos, né? E que a escolha é dele. Você é capaz de dizer aqui na minha frente que um usuário de drogas pode ser uma pessoa saudável? Você quer que eu olhe para qual lado para te dizer isso? Eu estou te dizendo que um usuário de drogas pode, e muitas vezes e dependendo da substância química que ele usa, na maioria das vezes ele é uma pessoa absolutamente saudável. O uso de drogas não significa uma doença mental. Bom, então vamos falar de um pai e de uma mãe desesperados com o vício de um filho. Como é que eles podem entender a redução de danos? Você deve ter essa relação deve ser uma coisa bastante complicada, não deve? Com os pais, você quer dizer? É difícil e algumas vezes ela é sofrida, né? Sofrida até para nós da área da saúde, nós psicanalistas, etc, etc. Ela é difícil porque fica parecendo que você está propondo uma coisa que é louca, né? As pessoas têm dificuldade, cada vez estão tendo menos dificuldade em entender isso, mas quando você diz, olha, seu filho, ele não precisa parar de usar drogas para se transformar nessa pessoa legal. Normal. Né? Nem vou falar normal porque eu acho que o termo pode ser subjetivo demais, mas essa pessoa legal que você acredita que ele é, nesse filho querido que você acredita que ele é, mas que ele te dá alguns problemas. Em alguns casos, os problemas são relativos a frequência e a quantidade de substância química que a pessoa usa mesmo. Mas em outros casos, e numa grande maioria dos casos, filhos adolescentes, a dificuldade é muito mais pela interpretação que os pais fazem desse comportamento, né? Você quase que precisa trabalhar com os pais, mais do que com o adolescente, para acomodá-los a uma situação mais atualizada, que é o do uso, nem sempre danoso, de substâncias psicoativas, né? É sofrido porque se vê, né? Aqueles caras gostam daquele filho, né? Eles gostam dele. Idealizaram os filhos. A gente faz isso para burro. A gente vê a filhinha da gente princesinha e de repente está lá fumando maconha, usando cocaína. Que coisa horrorosa é essa, né? Então, tentar fazê-los entender que a realidade pode ser vista de outro ângulo
é uma coisa que muitas vezes é um processo doloroso, mas também quando a gente consegue levar a cabo esse processo, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Você já teve resultados? Tô dizendo, positivos? Resultados com a redução de danos significativos? Já. Então, eu pessoalmente atendendo em consultório, atendendo na clínica, e o movimento todo de redução de danos talvez seja a abordagem de atenção ao usuário de drogas que mais tenha sido estudada, pesquisada, medida, catalogada, né? E que comprova o resultado sem sombra de dúvida, porque a maioria das vezes as pessoas dizem, mas essa abordagem da redução de danos, ela não é permissiva demais e ela não vai fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a usar drogas, né? E a gente pode mostrar por números que não aumenta nenhum grau, né, nenhuma taxa. Em nenhum país onde a redução de danos é aplicada, não aumenta a taxa de dependentes. Você está pensando em que países quando você fala isso? Bom, nós estamos nos 5 continentes, né? Tem vários países, pouquíssimos países são países que não têm redução. Por exemplo, a Holanda, que é sempre uma bandeira de quem usa, de usuário de drogas. Lá você pode comprar uma quantidade X em coffee shops. Você pode de haxixe ou de maconha, não é isso? Isso. E isso é controlado. E o resultado, que tal? Pois, por exemplo, só para falar da questão de 2 temas importantes para a gente, que é a questão de violência e AIDS, né? Se no Brasil nós temos 50% dos usuários de drogas injetáveis são infectados pelo HIV e 60% são positivos para hepatite C, na Holanda você tem traço estatístico para infecção para o HIV, para usuários de drogas e nada de hepatite também. Então, esse já é um primeiro dado, né? Você realmente controla a disseminação da epidemia da AIDS e da hepatite, que são 2 doenças muito importantes para a gente, quando você faz medidas de redução de danos. E a questão da violência. Não existe violência associada a drogas, que hoje, aqui no Brasil, disse muito que a violência no Brasil... toda a culpa é dos usuários de drogas. Eu acho isso uma pena, as pessoas saírem repetindo essa frase né, aí pelos meios de comunicação. É culpa dos traficantes? E tal. Olha só, eu vou te contar uma coisa em segredo. Em 96, foi pela primeira vez que eu ouvi um estudioso alemão, que agora está me fugindo o nome aqui, um rapaz que inclusive morou aqui no Brasil durante um tempo, falando sobre a presença do comerciante de drogas. E ele não se referia aos traficantes como traficantes. Eles eram comerciantes de drogas, né? Eu fiquei horrorizada, assim, eu falei, eu não estou ouvindo isso, não é possível, isso é demais para mim, né? Era demais para minha cabeça naquela época, continua sendo muito difícil para mim, eu quero deixar isso muito claro, né? Mas eu fico pensando... Tráfico existe em todos os países, porque o comércio de drogas não é legal em nenhum lugar. E movimenta 500 bilhões de dólares ano. Essa é uma das estatísticas da ONU e, para falar a verdade, é uma das mais conservadoras. Eles chegam a 800, 900 bilhões de dólares por ano. É a segunda economia mundial, às vezes mudando, né, só perde para armamento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. A economia do mundo hoje está ancorada na indústria de armas, indústria e comércio de bélica. Armas, e na questão do narcotráfico. Então, que mundo nós estamos falando, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. E, de vez em quando, perde para a indústria automobilística, me parece, né? Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro.